Agora é oficial, Rafinha e Jandrei são os novos reforços do São Paulo para 2022, mas não para por aí. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou contar sobre os avanços nas conversas com Wesley Moraes e também com Alisson. Bora falar sobre o Flamengo e a busca por um técnico. Tem notícia importante que vem da Turquia e interessa ao rubro-negro. Bora falar sobre o Palmeiras com renovação de contrato de Scarpa. Tem ainda detalhes sobre Boi Bandido, atacante que deixou o Guangzhou Evergrande e tem proposta de vários clubes brasileiros. Para completar, Fernandinho no Galo, tem alguma chance? Vou falar sobre o sorteio da Libertadores, além de uma série de outras novidades, sem nem pense em sair daí. Bom, antes só de contar, vou me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para mais de 1.100.000 inscritos para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Último recado, 2 pedidos, para deixar like, se inscrever e recado, a partir das 7 da noite tem programa do Nicola. A gente tem feito várias entrevistas bem legais e nessa segunda-feira a gente deve ter a presença do Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, contando tudo sobre Botafogo, Cruzeiro e outros clubes que podem se transformar em clubes e empresa. Bom, bora começar falando que a Conmebol sorteou nessa segunda-feira a Libertadores da América, a fase de pré-Libertadores. E o América e o Fluminense não tiveram muita sorte. O América enfrenta o Guarani na pré-Libertadores e, se eliminar o time paraguaio, vai ter pela frente o vencedor dos seguintes confrontos: ou o Montevideo City Torque, ou o Barcelona de Guayaquil e o Universitário. O Barcelona enfrenta o Universitário, aquele que vencer pega o Montevideo City Torque. E aí o América, passando pelo Guarani, tem um desses adversários, não é um confronto fácil. Sobre o Fluminense, pega um colombiano, não está definido que colombiano é esse, porque nessa quarta Deportivo Cali e também o Tolima se enfrentam. Se o Deportivo Cali for o campeão colombiano, ele será o adversário do Fluminense. Se der o Tolima, quem será o adversário do Fluminense será o Milionários, que terá somado mais pontos. Não bastasse essa primeira pedreira, o Flu, passando de fase, ainda enfrenta outro adversário difícil, que pode ser o Atlético Nacional da Colômbia ou o vencedor do duelo entre Universidade César Vallejo e Olímpia. Então, só para vocês terem uma ideia, pega um colombiano e depois pode pegar o Atlético Nacional ou provavelmente o Olímpia. Caminho difícil para os brasileiros. Bora falar sobre o giro de notícias. Sempre costumo abrir o vídeo com giro, dessa vez deixei para o segundo assunto. Uma série de novidades. Conmebol aumentando o valor do prêmio pelo título da Libertadores. Eram 15 milhões de dólares nesse ano, serão 16 milhões de dólares para o vencedor na próxima temporada. 16 de dólares equivalem a quase 92 milhões de reais. Nessa segunda-feira, o Sub-17 do Corinthians foi campeão paulista ao bater o Palmeiras no Allianz Parque. Havia perdido em casa, nessa segunda-feira fez 2-0 em cima do Palmeiras na casa do rival e nos pênaltis deu Corinthians. Bora contar também que o Atlético Paranaense anunciou de forma oficial as renovações de contrato de Paulo Autuori e Alberto Valentim. O Autuori é o gerente de futebol, o Valentim é o técnico, dupla que foi campeã da Sul-Americana e vice-campeã da Copa do Brasil. Para fechar o giro de notícias, só mais duas. Mauro Zarate, atacante que foi bem com a camisa do América, de acordo com o irmão dele, pode pintar no Grêmio, embora o Grêmio não confirme. Outro possível destino é o Colo-Colo. E a última, o jornal Mundo Deportivo da Espanha afirma que o atacante Yuri Alberto do Internacional foi oferecido ao Barcelona. Embora o Barcelona tenha como foco principal, vocês já sabem, o Cavani. Bora seguir com notícias de mercado. Quero falar sobre Fernandinho no Galo. O jornalista o turco, o Ekrem Konur, um cara que fala bastante sobre mercado, ele assegurou que o Fernandinho pode se mudar do City para o Atlético Mineiro em janeiro. O contrato do Fernandinho com o City só termina na metade do ano que vem. Jogador que tem perdido espaço, tem sido bem menos utilizado e a partir daí poderia haver uma negociação. Mas entrei em contato com uma pessoa próxima ao Fernandinho. Essa pessoa disse que não existe a mínima chance de o Fernandinho se mudar para o Atlético ou para qualquer outro clube do mundo antes do fim do contrato. Ele nem pensa, nem cogita, nem sonha com a possibilidade de sair antes do fim do vínculo. Primeiro, em respeito ao Manchester City, depois porque ele está em meio a várias disputas, e terceiro, porque ele nem definiu se ele vai continuar jogando. Ele já tem um convite oficial do Guardiola para seguir na comissão técnica do técnico espanhol. Não é pouca coisa você encerrar a carreira e passar a exercer uma função de auxiliar técnico do maior técnico do mundo, pelo menos na minha opinião. O Atlético Mineiro hoje tem como grande foco o Edenilson, embora as negociações para o pagamento da multa rescisória com o Inter não sejam tão simples. Vou falar agora sobre o Flamengo, que segue na busca por um técnico, e nessa segunda-feira uma notícia importante. O Vitor Pereira, que é um dos alvos do rubro-negro, foi mandado embora pelo Fenerbahçe.
durante o fim de semana no Campeonato Turco, Fenerbahçe 2, Beşiktaş 2, jogo na casa do Fenerbahçe. O time é só o quinto colocado no Campeonato Turco em 25 jogos. O Vitor Pereira colecionou 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Foi o suficiente para que os dirigentes do Fenerbahçe entendessem que o melhor caminho seria a demissão do português de 53 anos de idade, que já fez sucesso na China, no Porto, no Olympiacos e está à disposição do mercado. O grande problema para contratar o Vitor Pereira era justamente o fato dele estar vinculado ao time turco. Com um cara livre, esse caminho pode ficar aberto. Vale a lembrança de que nesse domingo o Flamengo já conversou com o Paulo Sousa, que é técnico da seleção polonesa, e tem reuniões marcadas para os próximos dias, incluindo essa segunda-feira, com o Paulo Fonseca, com o representante do Carvalhal e também do Jorge Jesus. Grande sonho o JJ, mas não está fácil contratá-lo, até porque ele tem vínculo e o risco de demissão só poderá acontecer, ele só vai ser demitido ou só vai ter chance de ser demitido se perder as 2 próximas partidas para o Porto. Jogo nessa quinta-feira pela Taça de Portugal, jogo na próxima quinta-feira pelo Campeonato Português. Bora falar sobre Boi Bandido, Aloísio, ex-atacante do Figueirense, ex-atacante do São Paulo, da Chapecoense, está livre no mercado. Desde a semana passada, o finalzinho da semana passada, ele rescindiu o contrato com o Guangzhou Evergrande, da China. E a partir daí o telefone dele passou a tocar de tudo quanto é clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Foram pelo menos 8 contatos para demonstrar a intenção de contratá-lo. Mas o Aloísio Boi Bandido hoje pretende seguir na China em outro clube. E alguns motivos justificam essa preferência. Primeiro, que ele se naturalizou chinês e tem atuado pela seleção chinesa, além das eliminatórias para a Copa, ainda tem uma Copa da Ásia para ser disputada. Depois a questão financeira. O que ele ganha na China é incomparavelmente maior do que qualquer clube brasileiro está disposto a pagar, mesmo com tantos contatos. 33 anos de idade, já tem a independência financeira, mas o próprio Aloísio cogita permanecer por lá por mais um tempo. Embora a pessoas próximas ele já tenha dito que tem um carinho especial pelo São Paulo e pela Chapecoense e que vai, num dia, antes de encerrar a carreira, atuar pelo Criciúma, o seu clube do coração. Aloísio Boi Bandido caberia no seu time? Eu uso o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, notícia exclusiva. Contrato do Scarpa com o Palmeiras termina em dezembro de 2022 e uma pessoa do Palmeiras muito próxima a Leila me contou que o Verdão já iniciou as conversas para estender o vínculo do Scarpa. A ideia do Verdão é prorrogar esse contrato até dezembro de 2024, ou seja, de dezembro de 22 para dezembro de 2024, mais 2 temporadas. Scarpa, que em algum tempo atrás viveu um momento de baixa, chegou a ser especulado como possível reforço de um time da Série B do futebol espanhol, também foi pretendido por outros clubes no Brasil. Ele conseguiu dar a volta por cima, especialmente com a chegada do Abel Ferreira, titular na reta final da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Na temporada de 2021 fez 55 jogos com 8 gols e 20 assistências, número recorde de assistências em toda a sua carreira. O Palmeiras já ofereceu ao Scarpa, por meio dos seus empresários, um reajuste de 25% do salário e imagina que a resposta será positiva. Esse contrato deve ser estendido até a volta do Scarpa das férias. Dessa maneira, o Palmeiras também deixa de correr o risco de perder o atleta de graça na metade do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Palmeiras livre de qualquer ônus ou bônus a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, informação importante, o Palmeiras segue fazendo movimentações, contei para vocês a respeito da economia com a demandada de alguns atletas. O Scarpa é diferente, o Scarpa exerce hoje um papel de protagonista no time e o Verdão pretende continuar com ele. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, o clube com o momento mais agitado, pelo menos em contratações. Nessa segunda-feira pela manhã contei para vocês que Jandrei e Rafinha estavam muito perto de virar reforços. E isso aconteceu. Jandrei já rescindiu com o Santos e assinou por 2 temporadas com o São Paulo. Vi muita gente cornetando o Santos por liberar o jogador para um rival. Conversei com o Edu Dracena e ele deixou bem claro que havia uma cláusula no contrato permitindo ao Jandrei ir embora se quisesse. E o Jandrei fez valer essa cláusula e virou jogador do São Paulo. Chega para disputar a posição com o Thiago Volpi, 28 anos de idade, já havia trabalhado com o Rui Costa na Chapecoense. O segundo reforço é Rafinha, contrato assinado até dezembro desse ano, prorrogável por mais um ano, de acordo com o número de partidas que ele disputar nessa temporada. Salário ligeiramente inferior ao que ele ganhava nos tempos de Grêmio. 500 mil no Grêmio, entre 400 mil e 450 mil no São Paulo a partir desse ano. Se ficar para o próximo ano, pode até ter um reajuste.
mas não vai parar por aí. Já havia contado para vocês sobre o Douglas Costa durante o fim de semana. O São Paulo só aguarda a rescisão do contrato do Douglas com a Juventus e com o Grêmio para poder anunciá-lo. A Sócios.com vai ajudar o São Paulo em boa parte dos pagamentos. O São Paulo ainda pretende anunciar nos próximos dias a chegada do Alisson, que está rescindindo seu contrato com o Grêmio. O processo de rescisão contratual com o tricolor gaúcho está bem avançado e a partir daí ele vai ter algumas possibilidades e o São Paulo parece ser a preferência do Alisson nesse momento. Tem também o Wesley Moraes, centroavante brasileiro de 25 anos de idade. O Aston Villa já aceitou a proposta do São Paulo. O Wesley também curtiu a ideia de jogar no São Paulo, até porque o Palmeiras prometeu proposta, mas não apresentou. Então, diante das possibilidades, o Wesley topou. São Paulo só não dá o Wesley Moraes como atleta, como novo reforço, porque tem a preocupação em relação aos exames médicos. O Wesley passou por uma cirurgia no início do ano de 2020 e desde então tem jogado muito pouco. Nesse mês, por exemplo, só esteve em campo 18 minutos. 10 minutos num jogo do Campeonato Belga, 8 minutos em outro jogo. Ele está emprestado ao Clube Bruges, embora pertença ao Aston Villa. O Bruges já autorizou a saída dele. O Aston Villa também já concordou com o empréstimo, com o pagamento de boa parte dos salários. Se o Wesley Moraes for apresentado, ou melhor, for aprovado nos exames médicos, vai ser mais um reforço do tricolor que resolveu se mexer. Depois de passar muita dificuldade nos primeiros dias e de ser alvo de cornetadas do próprio Muricy e do Rogério, o São Paulo foi ao mercado e está contratando seus primeiros reforços. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e a gente se vê daqui a pouquinho, 7 da noite. Programa do Nicola. Abraço, tchau!